Na aula de hoje nós iremos começar a nossa aula visualizando as informações de barras que ainda não foram definidas. Essas definições nós vamos passar pelo recurso de flambagem e também pela opção de flecha limite. Uma vez introduzido a parte da flambagem e também da flecha, a gente carrega a nossa estrutura e gera o restante dos elementos que nós temos que fazer antes do cálculo ou do dimensionamento da estrutura. Uma vez calculado, a gente visualiza os resultados que podem ser vistos na tela, podem ser vistos por meio de relatórios e as gerações dos desenhos. Vou iniciar aqui o nosso treinamento falando sobre um dos assuntos que mais geram dúvidas dentre as opções do suporte técnico, que é a introdução da flambagem. O software, ele automaticamente, uma vez que você cria uma barra, o software já tem um coeficiente 1, um beta igual a 1 para todas as suas barras. Se esse beta igual a 1 está correto, isso a gente vai verificar e analisar agora. Mas saiba, todas as barras já vêm com um coeficiente, um beta igual a 1, e você tem uma ferramenta totalmente à sua disposição para você fazer um outro tipo de configuração. Para você visualizar as informações para a introdução de flambagem em uma barra, nós vamos utilizar o menu barra flambagem. Ao clicar em barra flambagem, dê um zoom em uma barra ou uma barra qualquer, você já vai visualizar que o software tem valores. Como eu comentei com vocês, todas as barras já tem um coeficiente. Aproxima e seleciona uma barra, você vai visualizar que no plano XY e no plano XZ, o software tem um beta igual a 1. Isso o software já coloca automaticamente, porque ele precisa dessa informação para calcular, para dimensionar as barras. Se você não introduzir esse tipo de informação, saiba que o software já introduz. É claro que o interessante é você colocar a parte dos coeficientes de flambagem, dos comprimentos de flambagem. Nós temos algumas possibilidades de trabalho no momento que a gente vai fazer a introdução desse coeficiente. Uma vez que você selecionar aqui uma barra, clicar com o botão direito, preste atenção que a flambagem ela será introduzida pelo eixo local da sua barra. Tá vendo ali, Então, para você atribuir o comprimento de flambagem, você vai usar o eixo local da barra. Toda janela que você visualizar essa imagem na parte superior, significa que se trata, você vai ter que levar em consideração o eixo local da sua barra, tá bom? Nós, como eu comentei, temos duas maneiras de trabalhar. Você pode trabalhar, vou dar um cancelar aqui, você pode trabalhar introduzindo o coeficiente de flambagem, peça barrinha a barrinha, na verdade, trechinho por trecho você pode definir. No caso de pilares ou no caso de peças inteiras, é preferível que você selecione todas elas e trabalhe com uma opção que é a mais interessante. Por exemplo, vou pegar esse meu pilar inteiro. Então, eu entrei lá no menu barra flambagem. Seleciono os 3 trechos que dão origem a esse pilar. Selecionou, dá um zoom, porque você vai precisar visualizar o eixo local da sua barra. É a partir do eixo local da barra que você define a flambagem, tá bom? Perceba que você tem um XY e um XZ.
O XY é referente à lateral. Então, para este pilar, quando você configurar as informações do XY, você está configurando relacionado à lateral da estrutura, o comportamento dele em relação à lateral. Com relação ao XZ, é o comportamento dele em relação à frente do seu pórtico, tá bom? Lembrando que eu estou levando em consideração, na verdade, a barra, estou dando referências como a lateral e a frente do pórtico, tá bom? Então, sempre importante visualizar o XY e o XZ. Ó. Selecionou as barras, botão direito do seu mouse, você vai ter aqui algumas opções para determinar o comprimento de flambagem. Ó. Quando você seleciona mais de um trecho de uma vez, a melhor maneira de determinar o comprimento de flambagem para essa peça é usando o atribuir o comprimento de flambagem, o LK. Quem vai me ajudar com relação ao LK é o livrinho. Ó. Ao clicar em mostrar a informação detalhada, o software me abre a descrição e a definição do que é o comprimento de flambagem LK em um perfil simples. O comprimento de flambagem LK em um perfil simples é LK é igual ao beta, o beta é o coeficiente de flambagem, e o L é o comprimento da barra. Então, para a gente, nós temos que visualizar primeiramente o beta que nós iremos trabalhar, porque o comprimento da barra nós já sabemos quanto é 5 metros. Ao abrir a obra, nós trabalhamos com esse pilar aí com 5 metros. Enxergue que nós podemos pegar como exemplo os betas que estão escritos aqui. Nós não vamos definir pelo beta. Nós vamos fazer a continha e vamos preencher em metros. Mas o software diz ali, ó, se você quiser considerar uma barra como biengastada, use o beta igual a 0,5. Se a sua barra for apoiada em um extremo e engastada no outro, beta igual a 0,7. Se ela for biapoiada, beta igual a 0,1. Se ela for em balanço, beta igual a 0,2. Tá bom? Então, enxergando aqui a nossa lateral. Pegando primeiramente o XZ. O XZ é a visualização que você tem da frente do pórtico. Se essa barra flambar na frente do pórtico, tá bom? No eixo XZ, você visualiza que essa barra nasce num nó totalmente engastado. E lá na parte superior é que você tem que analisar. Tem gente que indica que esse pilar, né, é um pilar engastado e no outro extremo ele é apoiado. Então, você trabalharia com um beta igual a 0,7. Então, o seu LK seria 5 vezes 0,7. Daria isso daqui a continha, né? 3,5, se eu não me engano. Ó. Comprimento da barra vezes o beta da barra. Daria 3,5. Agora, tem gente que considera que esse nó aqui ele é totalmente engastado, porque a treliça lateral e a treliça da frente travam esse pilar, tá bom? Isso aí cada um vai considerar da melhor maneira. Eu costumo considerar um beta igual a 0,7, tá? Aliás, eu vou considerar que na hora de fazer a conta aqui, o comprimento será realmente 5 e eu vou usar o beta 0,7 para as duas opções, o que daria, né, um comprimento de
3,5 em metros para as duas informações. Então, eu estou preenchendo, colocando o comprimento de flambagem, atribuindo um comprimento de flambagem em metros para essa barra. Ao dar a aceitar, é isso que será levado em consideração. Você também pode trabalhar de maneira diferente. Você pode informar, se você desejar, você pode trabalhar com trecho a trecho. Você pode selecionar um pequeno trecho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até usar o outro lado ali. Vou usar o outro lado. Vamos supor aqui, você pode usar um trecho a trecho. Você pode pegar esta opção aqui, selecionar e visualizar somente esse trecho. Vou dar um zoom aqui, para ficar melhor de você visualizar. Se você for pegar só esse trecho, aí você vai levar em consideração, né? Lembrando, o XY e o XZ. O XY é da lateral e o XZ você entra com as informações para a frente, tá? Quando é trecho a trecho, aí você tem que prestar atenção. Olha esse trecho aqui, Você tem um nó que tem uma rotação, mas ele é engastado. E você tem essa barra aqui chegando a esse nó. Claro, isso tudo tem que ser levado em consideração. Você tem que considerar se aquele perfil enrijecido ali, 127 por 50 por 17, tem inércia suficiente para travar essa peça, tá? Então, você tem que visualizar este tipo de informação, tá? Essa peça aqui não tem inércia suficiente para travar no plano XY. Então, você considera esse tipo de informação na hora que for definir o seu coeficiente. Ela é bem gastada? Não. Ela é um beta igual a 7? Sim. Olha lá, um beta igual a 7. Tá? Entrando aqui no menu, barra, flambagem. Ao selecionar as barras e confirmar com o botão direito, além das opções dos betas, além da opção do LK, notem que o software tem uma opção chamada cálculo aproximado do comprimento de flambagem. Ou seja, o software tem uma ferramenta ao qual ele vai calcular o comprimento de flambagem para você, apenas te pedindo uma ideia se os nós que estão aí dessa peça, os nós dessa barra, eles são deslocáveis ou eles são indeslocáveis. Ou seja, são nós que têm permissão completa de se deslocar. Quando diz se deslocar, é considerar aí completamente que ele pode deslocar e ir embora, né? Praticamente uma peça, né, articulada no seu total. Ou ele é uma peça que tem nós indeslocáveis, né? No meu caso aqui tem nós rígidos, ele é com vinculação interna rígido, então eu posso dizer que ele é um nó indeslocável. Então, você, ao identificar o tipo de nó, você pode configurar o cálculo aproximado e, ao dar a aceitar, ele vai preencher os valores. Tá vendo? Ele preenche os valores. Não precisa ser só para pilares. Você pode trabalhar com qualquer outras barras, informando
a configuração dos nós, ele vai e calcula para você uma ideia dos comprimentos de flambagem. Ó. É o cálculo aproximado do coeficiente de flambagem. Tá vendo? Se você tem dúvidas, você pode solicitar para o software calcular para você, ó, essa opção da flambagem, ó. Tá bom? Então, ele vai preencher as informações a partir do nó que você indica para ele. Se é nó indeslocável ou se são nós deslocáveis, tá? Essa opção, né, de cálculo aproximado, ela não é uma opção, né, que usualmente nós trabalhamos com todas as peças. Na maioria das vezes, quando você quer primeiramente ter uma estimativa de peso da estrutura, né, e você lá está com pressa, ao invés de você deixar o beta igual a 1, como é o padrão do software, a gente costuma assim clicar na opção barra, flambagem, abre uma janela, selecionando todas as barras. Notem um detalhe interessantíssimo. Quem é tirante não será selecionado. Ó. Quem está em laranja foi selecionado. Os tirantes não são selecionados, porque o tirante trabalha tração, ele não vai flambar, tá bom? Então, se você quer ter uma ideia, uma estimativa de peso da estrutura, está com pressa e não está com tempo de definir essas configurações, talvez uma opção válida seja calcular pelo cálculo aproximado. Tá, ó, dá aceitar. Ele já vai, ó, lá na parte inferior da minha tela, calcular esses valores para todas as barras e já te preenche esses valores. Tá? Isso é uma opção que o software traz para você usar em algumas peças que não são tão importantes, né? A consideração das suas opções de flambagem e para ter um levantamento de quantitativo rápido. Mas claro, o ideal realmente, principalmente para aquelas peças que vão ter uma maior compressão, você fazer uma análise particular, né? Principalmente de pilares e peças que realmente serão comprimidas. Ó. Notem que ele já calculou para todas as barras que eu selecionei esse coeficiente. Ó. Então, é um recurso que o software traz, mas nada substitui a análise do profissional na hora do preenchimento da flambagem. Tá? Ele tem lá a opção do cálculo aproximado, mas nada substitui aquela opção de você fazer a análise. Como eu disse, ó, como essa barra aqui, ó, não vai flambar, ó, o software nem deixa eu pegar ela. Então, o beta dela, ó, não tem como você colocar um beta. Porque, aliás, né, como ela não vai comprimir, ela não tem beta. Uma vez sabendo disso, se você quer trabalhar com barras que vão somente tracionar, aí você já tem uma opção. Uma vez que você quer selecionar peças que só vão trabalhar a tração e você visualizou que o perfil de tirante trabalha a tração, porém ele não tem uma configuração de flambagem, para isso que o software traz o beta igual a 0. Uma vez que você não considerar a flambagem, ó, não considero flambagem, esse perfil não vai flambar, significa que ele só vai trabalhar a tração. Uma vez que você retirar a flambagem, essa peça passa a trabalhar somente a tração.
Então, todas as barras que você quer considerar como barras que irão apenas tracionar, basta selecionar essas barras e colocar beta igual a zero. Essas barras o software só vai considerar a tração. Ó, beta igual a zero. E elas passarão a ser barras que não vão mais comprimir. Então, todas as barras, todas as agulhas ou todas as correntes, elas serão com beta igual a zero. E aí elas só vão trabalhar a tração, travando os seus perfis, assim sucessivamente. Eu vou abrir aqui a minha água direita e vou selecionar, ó, todas as minhas agulhas ou todas as minhas correntes, ó. E vou dar um beta igual a zero. Ó, você nem precisa se preocupar, ó, que o tirante ele nem seleciona. Ó. Mesmo que você queira, ele não vai selecionar o tirante. Ó. O tirante já é configurado automaticamente com flambagem lá, né? Não sendo levado em consideração. Ele não vai fazer a verificação da flambagem. Então, eu tenho essas agulhas aqui, essas correntes. Cada lugar chama de um nome, ó. Beta igual a zero. Pronto. Elas vão trabalhar a partir de agora somente a tração, tá bom? Então, ó, uma vez que você quer uma barra trabalhando a tração, ó, barra flambagem. Então, seleciona elas e você vai zerar a flambagem. Ó. 0, beta igual a 0, beta igual a 0. Uma vez feito isso, para caracterizar ela igual mesmo um perfil de tirante, vamos articular o seu extremo. Barra articular extremo. Clica bem no meio dela, ó, e ele já vai articular as duas pontas. Vendo, ó? E você tem uma visualização aí com duas configurações que você acabou de preencher para que ela já tenha um comportamento igual ao perfil de tirante, mesmo não sendo um tirante. Você articula os seus extremos e você também vai fazer o quê? Vai zerar a sua flambagem. Beta igual a zero, tá bom? Informações aí que você tem que fazer na hora de trabalhar com barras que vão trabalhar somente a tração. Lembrando que coeficiente de flambagem, eles já vem configurado. Beta igual a 1, mas eu aconselho que cada um, né, preencha as informações conforme o seu projeto. Lembrando que no nosso portal do usuário, vamos até o portal do usuário, rapidinho aqui, ó, nós vamos entrar no site da Múltiplos. Vamos puxar aqui o site da Múltiplos. Ó. Entra em portal do usuário. Aqui dentro do portal do usuário, uma vez que você está dentro do portal do usuário, escolhe o seu software. Confira ali, ó, seu número de hardlock e versão. Entra nas dúvidas frequentes e ele traz, ó, como primeira dúvida, ó, na parte de utilização do software, a atribuição dos comprimentos de flambagem. Então, se você tem dúvida, quer voltar a rever, ó, existe uma descrição inteira de como se trabalha com a parte do coeficiente de flambagem.
tá? E eu tenho uma aula só de flambagem no meu canal do YouTube. Deixa eu só achar onde está meu canal do YouTube aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem aqui uma aula só de flambagem. Só não lembro onde ela tá. Mencionamentos. Eu acho aqui e passo o link para vocês, tá bom? Aí vocês vão conseguir visualizar melhor essa parte, caso queiram rever, né, essa opção do coeficiente de flambagem, tá bom? Uma outra configuração que é importante, tá? Porém ela não é obrigatória. Ela é importante, mas não é obrigatória. Porque o software, de qualquer maneira, vai te dar um resultado de flecha. Você colocando ou não o limite de flecha, o software vai te dar resultado de flecha. Mas o porquê que é importante você colocar a flecha limite? É importante colocar a flecha limite para visualmente você já visualizar, né, em vermelho ou não, se está passando ou não essa barra na flecha, tá? O que é a flecha limite? Tá? Imagina que você tem o seu banzo inferior da sua treliça. Vou até visualizar usando a vista da frente. Então, imagina o seu banzo inferior. Seu banzo inferior, no momento que o software calcular, veja que ele é uma peça inteira, é claro que ele vai ter uma deformação dessa maneira aqui, ó. Tá? Essa deformação, ela tem limites da nossa norma, né? Existem lá valores máximos de deformação que são aceitáveis. Esses valores máximos nós chamamos de flecha. A flecha, o software vai calcular. Mas, se você indicar a flecha limite, ou seja, o limite máximo que ela pode se deformar, se ultrapassar esse limite, o software pode, no dimensionamento, substituir essa peça, ou se você não fizer esse dimensionamento, ele vai te indicar em vermelho, ó, ela não passou na flecha limite. A flecha limite também é um recurso que nós vamos precisar usar o eixo local da barra. A flecha limite, lembrando que é um item de norma, né? Está na nossa norma o limite de flecha. Para você colocar esse limite de flecha, você entra no menu barra, na opção flecha limite. Diferentemente da flambagem, que já vem definida, nas opções de flecha não existe nenhum tipo de valor informado. Só existe que ela é uma peça de uma flecha secante. Além de secante, vai existir um outro tipo de flecha. Só para vocês visualizarem, todas estão definidas como padrão, como secante. A nossa obra, todas são secante, tá? Mas existe uma outra definição. Ó, só para vocês visualizarem, existe uma opção em barra editar grupo de flecha, que pode te indicar que é uma flecha secante ou uma flecha tangente. Por que eu disse que todas as nossas barras são secantes? O livrinho vai me ajudar, ó. O tipo de flecha secante é de aplicação em barras cujos dois extremos estão apoiados, inclusive sobre outra barra, como por exemplo exemplos de barras como flecha tipo secante, podemos mencionar as vigas simplesmente apoiadas, vigas de pórticos, tramos de vigas contínuas, etc.
Já a flecha do tipo tangente é de aplicação em barras com um extremo livre, como é o caso de balanços ou pilares de estruturas com forças horizontais, né? É o caso de mastros de pórticos em balanço, tá bom? Como eu disse, todas as nossas barras são secantes, porque não existe barras em balanço aqui dentro do software. Então, ela já está corretamente definida. Então, ó, para definir uma flecha limite, nós vamos entrar no menu barra, flecha limite. Seleciona a barra. Veja que ele já seleciona a partir da peça. Você vai precisar do eixo local da barra. Então, dá um zoom para visualizar o eixo local da barra e confirma a seleção no seu botão direito. Quando você visualizar essa imagem, significa que o que está sendo considerado é o eixo local da barra. Olhando o seu banzo, você tem o eixo XY. O XY é como se fosse a barriga, a pior situação. E você tem o XZ, é lateralmente entrando para dentro do pórtico ou saindo, tá bom? Notem que nesta janela você tem a flecha máxima e a flecha ativa. Tá vendo ali, ó? Máxima, ativa. Máxima, máxima, ativa e ativa. E você tem as absolutas e as relativas. Primeiramente, vamos ver a diferença entre flecha máxima e flecha ativa. Quem vai me ajudar é o livro. No livrinho, ele me traz a definição, ó, de flecha máxima e de flecha ativa. A flecha máxima é o máximo valor absoluto da flecha, enquanto a flecha ativa é o valor da diferença entre as flechas máximas e mínimas. É uma espécie de uma média. Então, perceba, ó, flecha máxima é o máximo valor absoluto. Flecha ativa é o valor da diferença entre a flecha máxima e a flecha mínima, tá? Uma vez que você, ó, leu essa informação, tá? Lembre-se que a nossa norma, ela fala em valores máximos de deformação. Ótimo! Então, você já sabe que vai usar as opções de flecha máxima, tá? Então, nós sabemos que nossa norma fala em máximos valores. Ótimo, nós vamos usar a flecha máxima. Uma vez que você já sabe a diferença entre máxima e ativa, agora relativa e absoluta está muito fácil. Quando você quer determinar um limite de flecha por uma relação, o software te apresenta aqui, ó, o vão sobre 250, o vão sobre 300, o vão sobre 400, o vão sobre 500, ou o vão sobre 240, por exemplo. Ou L sobre 240, né? Como até está lá na nossa norma. Agora eu quero colocar em milímetros. Eu vou lá, faço o cálculo. Ó, minha peça tem 20 metros. Eu vou pegar a relação, 20 pela relação, vai dar um total lá que ela pode se
deformar em milímetros absoluto, por exemplo, 15 milímetros. Essa é a diferença entre absoluta, eu entro com os valores absoluto em milímetro, ou relativa, eu posso usar a relação da nossa norma. Eu prefiro usar o L sobre 240, o L sobre 180 da norma, que acaba ficando mais fácil de fazer essas definições. Então usem na maioria das vezes a flecha máxima relativa, que é bem mais simples, né, da gente utilizar. Preenche o valor, aceita, e ele já vai levar elas, ó, em consideração. No caso aqui desses meus banzos, ó, eu já vou preencher todos com o mesmo valor, ó. Já seleciono todos, ó, e todos eu vou usar a mesma relação, L sobre 240. Eu costumo até, para as piores peças, eu costumo configurar assim essa flecha limite, porque aí visualmente, quem está em vermelho, eu parando o cursor do mouse, ela me indica se está passando ou não, e se um dos itens que não está passando é a opção de flecha, tá? Então, nós falamos bem rapidamente, né, de dois assuntos, a flambagem e também falamos da flecha. Ambos os assuntos estão com descrições bem mais detalhadas lá, lá no nosso portal do usuário, nas dúvidas frequentes. E ambas também têm vídeos específicos no meu canal do usuário, no meu canal do YouTube, que você encontra pelo meu nome. Na parte de cargas, só para a gente lembrar, nós entramos, quando a gente começa a nossa aula, não parece, mas a gente tem uma região que é uma região de cargas. Então, logo que a gente começou a nossa aula, a gente fez uma parte trabalhando nas opções do menu Dados Gerais, onde em uma dessas regiões da janela Dados Gerais, você enxerga aqui, ó, um local chamado Ações. Já é o início para uma parte de carregamento. Lembra que na nossa aula inicial eu falei sobre os estados, limites e combinações. Dei uma ideia da parte do sismo dinâmico, que já é janela paramétrica. E também nós clicamos nas opções de hipóteses adicionais para introduzir a parte das hipóteses. Na janela de hipóteses adicionais, você vai visualizar que a minha está em branco, porque eu retirei só para fazer um exemplo aqui rapidinho com vocês, para vocês recapitularem. Primeiramente, nessa janela, a gente indica a categoria de uso da edificação, ou seja, o software tem 3 categorias de uso. Você pode habilitar essas 3 categorias, nada te impede de ter uma estrutura que tenha as 3 categorias, ou indica realmente a categoria de uso da sua edificação. Vou trabalhar com a categoria número 3. Além da categoria de uso, essa janela também é importante na parte de carregamento, porque ela já te indica que automaticamente o peso próprio já é levado em consideração. Ou seja, existe uma hipótese de peso próprio já criada. Como só existe a hipótese de peso próprio, conforme você for colocando carga, o ideal é que você tire da hipótese de peso próprio e coloque ela na hipótese real. Um exemplo é o vento. O vento, você vai ter, por exemplo, sucção, pressão, o fechamento da cobertura, você vai ter sobrecarga da norma.
Então, ó, para recordar como é simples a criação da hipótese e como é importante, vou criar, ó, a sobrecarga da norma. Entra no lápis para criar a hipótese sinal de mais. Ele cria aqui a referência, é só colocar, ó, eu chamo de sobrecarga de montagem, ou aquela sobrecarga da norma, né? Aqueles 25 quilos por metro quadrado da norma. Aceita e ele cria, ó. Se você quiser criar a de equipamento, ó, um equipamento que você vai ter na sua estrutura, ó. Equipamento, ó. Eu criei essas duas para você visualizar que você não precisa se preocupar em gerar as combinações, ó. Também essa parte de combinações o software gera automaticamente. Então, inicialmente nós criamos as hipóteses. Uma vez criado as hipóteses, a gente usa essas hipóteses para lançar as cargas. Também podemos ter, ó, a possibilidade de criação pelas distintas disposições de carga no caso do vento incompatível, tá bom? Ó, mas para vocês se recordarem da importância das hipóteses adicionais. Uma vez criado hipóteses, aí nós teremos o quê? As ferramentas para o lançamento de carga. Lançar carga dentro do software é muito fácil. O software tem, ó, essas ferramentas de carga. Nós temos cargas em barras, nós temos carga no nó, e temos carga em uma área que pode ser por plano ou superficial. Também importante, antes de lançarmos as cargas, é lembrarmos que o software trabalha com outros tipos de unidade, entrando em configurações gerais. Essas são as unidades que nós podemos trabalhar. O MKS, metro tonelada força por segundo, ou o SI, metro quilonewtons por segundo. Eu vou deixar o padrão do software. Então, eu vou começar lançando cargas dentro da nossa estrutura, né? Carga nas barras da nossa estrutura. Vou começar pelo recurso que mais tem opção, o carga na barra. Aliás, é um dos que eu mais utilizo, principalmente por causa disso, porque ele tem muita opção de carga, muita opção para lançamento. Olha como é simples. Eu vou pegar a minha água esquerda. Eu vou supor que o peso da minha cobertura, eu tenho ele linear. E já vou colocar esse peso linear nas terças. Então, eu vou selecionar minhas terças. Para facilitar, eu vou abrir aqui a minha água esquerda para fazer o lançamento, selecionando só as barras que são das terças, tá bom? E olha que detalhe interessante também. Quando eu entrar aqui, ó, eu vou deixar o 3D de novo habilitado, só para vocês visualizarem melhor. E vou dar um zoom aqui na minha tela e vou mudar só um minutinho aqui, ó, a escala de visualização do peso próprio. Eu vou aumentar um pouco essa escala, tá, pessoal? Ó, um pouco não, em 200 vezes. E as outras aqui, um pouco mais também, ó, para ficar melhor, mais fácil de vocês visualizarem. Principalmente aqui na... Deixa eu pôr 50. Vai ficar mais fácil, tá? É mais a escala do desenho. Ó. Por que eu fiz isso? Porque ele vai me habilitar uma imagem de um carregamento e eu gostaria que vocês visualizassem comigo. Entrando no menu Carga, aí você pode escolher, ó, introduzir carga em barra, introduzir carga no nó.
Eu vou pegar ó, o introduzir cargas em barras. Notem que a estrutura inteira aparece um valor em amarelo. E este valor em amarelo é da hipótese de peso próprio, que é para confirmar o que eu acabei de falar para vocês, ó, que o peso próprio de todas as barras, ó, peso próprio de todas as barras estão sendo levadas em consideração, tá? Claro que eu aumentei a escala, senão fica muito pequenininho, né? Eu aumentei em 200 vezes esse valor, né? Porque o peso ali é bem pequenininho, tá bom? Ó. Então, entrando no menu carga, introduzir carga em barra, ó, ele já mostra para mim esses valores. Olha lá, ó, tá bom? Esse valor é relacionado ao peso próprio. Então, a hipótese que está habilitada é o peso próprio. Como eu disse, eu vou fazer um lançamento nas barras da minha água esquerda, nas minhas terças, ó. Então, eu vou selecionar elas. Todas as terças aqui, ó, eu vou selecionar. Pronto, ó, porque eu vou lançar o peso da minha cobertura. Toma cuidado na hora de fazer a seleção para não selecionar nenhuma barra errada, tá? Ó, tá vendo? Selecionei. Se você visualizar aqui, ó, elas estão selecionadas, tá vendo? Ó lá. Uma vez que você seleciona as barras, ó, clica com o botão direito do mouse e o software vai te habilitar aqui, ó, as opções de cargas em uma barra, tá bom? Ó. Como eu comentei, ó, essa opção de cargas em barras é a opção que mais traz recurso. Perceba que você pode lançar uma carga pontual numa barra. Você pode lançar uma carga uniformemente distribuída. Pode ser distribuída numa faixa triangular à esquerda ou à direita. Pode ser uma carga trapezoidal, um momento pontual, um acréscimo de temperatura ou uma variação de temperatura. Ó, então, imagina a quantidade de recursos que você pode para jogar cargas. Ó, pontual, uniformemente distribuída, com variações de temperatura, acréscimos de temperatura, né? São opções que você encontra para o lançamento dessas cargas. Então, eu abri essa janela para fazer um exemplo. Ó, eu tenho o valor da minha cobertura. Esse valor, eu consegui esse valor, eu achei esse valor num valor de uma carga por metro. Então, ele tem aqui ó, uma opção de uma carga uniformemente distribuída ao longo da barra em metros. Primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho que pegar a hipótese de carregamento. Qual que é a hipótese de carregamento que eu vou usar? Lembra que nós criamos uma de fechamento da cobertura, né? Então, ó, você seleciona a hipótese, tá? Eu acredito que não é nenhuma dessas, mas eu vou usar uma S2 aqui como exemplo. Você seleciona a hipótese do fechamento da cobertura, pega o tipo de carga, informa o valor da carga, no caso eu estou usando tonelada, né? Ó. E seleciona também se você vai trabalhar pelo eixo global, que é esse daqui, ou pelo local da barra. Se for trabalhar pelo eixo local, não esquece de dar um zoom para visualizar os eixos locais. Dessa maneira é muito ruim de visualizar. Então, eu vou pôr pelo global. Eixo global,
E veja que ele tem, ó, direção e sentido, ó. E ele também permite você trabalhar com um vetor. Olha que legal as opções que o software traz, né? Então eu vou lançar, ó, como eixo global para essa carga, direção do eixo Z em sentido negativo. Colocou esse valor, aceita, para você visualizar esse valor, ó, não esquece de habilitar a hipótese, ó. Se você não habilitar a hipótese certa, ele não vai te trazer o valor, ó. No meu caso, ó, sobrecarga 2, aí ele me traz, tá vendo? Às vezes é necessário dar uma mexidinha na tela para ele atualizar, tá bom? Vou mudar aqui só a cor do fundo, talvez fique melhor, ó, para visualizar com uma cor mais escura. O amarelo, que é do peso próprio, e a sobrecarga 2, que aí já é uma cor magenta. E veja que eu introduzi uma carga em barras. Lançou carga na barra, presta atenção, ó, que você já pode editar o valor e a hipótese. Se quiser editar só a hipótese, ó, pode editar. Se quiser apagar, ele traz o eliminar. E ele ainda tem um detalhe interessante, ó. Lembra que eu falei que a carga, que o peso próprio de todas as barras já são levadas em consideração? Caso você queira eliminar esse valor de peso próprio das barras, ele também vai permitir. Pela geração das cargas de peso próprio, você pode eliminar o peso próprio de uma barra, né? Ah, eu não concordo com o que o software está colocando de peso próprio. Então, você pode eliminar pela geração de carga de peso próprio. Uma outra opção de carregamento, a carga no nó. Ó, então, eu vou mudar só aqui, ó, primeiramente a hipótese, vou voltar para o peso próprio. Lembra, ó, mudou, dá uma mexidinha na tela que ele dá uma atualizada, tá bom? Ó. Então, cada vez que você quer visualizar, você pode habilitar a hipótese de visualização, tá bom? Eu quero colocar agora um outro recurso de carga, o carga no nó. O nó é o recurso mais simples de carregamento, porque o nó ele é carga concentrada no nó, não tem outro tipo de carga, uma carga pontual no nó. O nó não tem eixo local, é só pelo eixo global, então não tem dificuldade em colocar uma carga no nó. Imagina que eu quero, ó, neste nó aqui, indicar que eu vou ter um equipamento pendurado aqui. Moleza, ó. Introduzir carga no nó, vai até o nó. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Seleciona o nó. Se tiver mais de um, não tem problema. Você pode selecionar 2, 3, tá bom? Selecionou o nó. Confirmou com o botão direito do mouse. Escolhe a hipótese. Ah, esse equipamento ele pesa 3 toneladas. Coloca o valor e aqui, ó, ele vai trazer pelo eixo local, pelo eixo global da sua obra, as opções de direção e sentido da aplicação. Eu vou usar aqui, ó, direção segundo o eixo Z em sentido negativo. Aceita. Lembrando, para visualizar, habilita a hipótese. Olha o tamanhão dessa carga aqui, ó.
Isso é por causa da escala, tá? Ó. Olha o tamanho desse 3 toneladas, tá? Aí não tem jeito de dizer que não tá vendo, hein? Mas eu posso alterar a escala, ó. Carga, escala, é da sobrecarga 1 aqui, ó. Eu vou mudar só a pontual, ó. 0.01 para dar uma diminuída. Pronto, ó. Ficou melhor de visualizar. 3 toneladas neste nó. Tá vendo? Então, no direção segundo o eixo Z, global negativo, 3 toneladas. Uma vez que você lançou carga no nó, olha só, você pode editar essa carga, o valor, você pode editar a hipótese dessa carga, ou você pode apagar a carga nesse nó. São opções que você tem para o momento de gerar aí essa carga. No nó, uma vez gerada, pode apagar ou editar. Agora, vou visualizar aqui, ó, a minha lateral esquerda. Aqui na lateral esquerda, eu vou lançar uma carga, só que eu vou utilizar um recurso de uma carga em uma área. Imagina que vai bater vento nessa minha estrutura. E eu quero lançar a pressão do vento aí na lateral. Para lançar essa pressão do vento, eu quero introduzir por uma área que eu selecione. Esta área é chamada de pano. O software me traz um recurso chamado pano. E todo mundo que está embaixo desse pano recebe essa carga. Antes de lançar, tem uma outra opção aqui que é legal. Imagina que você vai ter barras que você não quer que receba essa carga. Ah, vai bater aí a carga do vento, só que eu não quero que as minhas agulhas recebam essa carga. Afinal de contas, ela é uma peça que trabalha só a tração, então ela não trabalha bem recebendo o vento. Aliás, ela nem vai receber essa carga, porque eu vou desativar a atribuição de carga superficial em cima dessa barrinha que trabalha a tração. Notem que quando eu selecionar esse recurso, o tirante já vai estar habilitado dessa maneira. Ó. Carga, ativar, desativar atribuição de carga. Veja que os tirantes estão pontilhados, ou seja, eles não recebem essa carga de vento que eu vou lançar por aquele recurso. Aliás, ele não vai receber carga nenhuma que seja lançada pelo recurso de pano. E como eu faço, então, para tirar uma peça, uma barra que eu não quero que receba essa carga? Uma vez selecionado esse recurso, né, ó, carga, ativar, desativar, eu seleciono, ó, as minhas agulhas e corrente. Ó. Quem eu selecionar e confirmar com o botão direito do meu mouse, passa a ficar também todo tracejado. Selecionou, confirmou com o botão direito, significa que elas não receberão cargas vinda do menu introduzir cargas no pano. Agora, elas estão com a mesma configuração do tirante.
Então veja como é importante esse recurso, né? Esse recurso vai impedir que no momento que você lance um pano, uma carga nesse pano, ela receba esse valor, tá? Eu vou introduzir, ó, o pano. Então eu vou clicar aqui, ó, carga, introduzir pano. O pano, você vai determinar uma área que vai gerar esse pano, ó. Eu vou pegar essa lateral como exemplo e vou pegar os seguintes nós, ó. Este nó e clica. O outro nó lá na parte superior e clico. O nó aqui da frente, clico. Tem um nó aqui embaixo, clico. O último nó, né, não precisa fechar ali. Aliás, ele nem vai deixar você fechar. Para finalizar o comando, botão direito do meu mouse. Uma vez que você fechar, ele vai te pedir a seguinte informação. Selecione a direção de distribuição para as cargas superficiais. Opa! Veja que eu estava gerando um pano. Uma vez que eu gero um pano, eu lanço uma carga superficial. Ou seja, o recurso de pano e de cargas superficiais estão interligados. Uma vez que você lança um pano, no término do fechamento do pano, ele pede para você lançar uma carga superficial. Se eu começasse pela carga superficial, no final do lançamento da carga superficial, ele me pedia para gerar um pano. Tá bom? A principal diferença entre os dois eu vou mostrar agora. Quer ver? Selecione a direção de distribuição para as cargas superficiais atribuídas ao pano. Ele me pede aqui, ó, para eu selecionar uma direção para distribuir essa carga. Esta carga, ela será lançada na área, porém, ela será distribuída em uma única direção. E esta direção eu seleciono agora. Clique em aceitar. Veja que ele gerou em verde, ó, o pano. Eu preciso definir a direção. A direção você seleciona pelo mouse. Ó. Se você quer esta direção, para o cursor do mouse em cima dela e clica. As peças que estão perpendicular a essa direção que vão receber a carga. No caso, os pilares. Ah, mas eu prefiro lançar nas terças. As terças vão passar para os pilares, assim sucessivamente. Aí você pega a outra direção, ó. Então, a direção que você selecionar, ó, é só clicar. Eu quero essa direção aqui, ó. Clica, confirma com o botão direito e ele fez, ó, a direção. Aqui nesta janela está a principal diferença entre carga superficial e carga no pano. O pano permite que você lance mais de uma carga. Já a carga superficial é uma a uma. Ah, eu quero lançar a carga de vento. Gera uma carga para o vento. Ah, eu quero lançar o fechamento da lateral. Gera uma para o fechamento lateral. Aqui não. Eu posso já lançar as duas de uma vez. Quer ver? Primeiro, eu escolho se são cargas uniformes ou variável com altura. Uma vez que você escolheu, você acrescenta um elemento à lista. Vou começar pelo vento, ó, sinal de mais. Hipótese de pressão de vento, valor da pressão do vento. Lembrando, né, que só o
pórtico, o gerador de pórtico que faz o cálculo da carga de vento, tá? Fora o gerador de pórtico, você tem que calcular a parte e introduzir as cargas que foram calculadas. Um exemplo aí, né? Você tem várias, na verdade, softwares gratuitos para cálculo de carga de vento, né? Um exemplo é o Ciclone, outro exemplo é o Visual Ventos, são softwares gratuitos, tá bom? Então notem, ó, eu clico no sinal de mais e lanço uma hipótese e o seu valor. Nessa mesma janela, ó, posso clicar de novo no sinal de mais, ó, e posso dizer, ó, eu vou ter o fechamento da lateral e ponho o valor do fechamento da lateral, ó lá. Então você pode trabalhar com mais de uma opção de carga no pano que ele vai levar em consideração. Clica aqui, ó, aceitar, e você lançou essa carga, ó. Para visualizar os valores, agora você tem que usar um outro recurso, o carga hipótese vistas. E aí você seleciona, ó, vento e visualiza a carga de vento. Então, carga hipótese vistas. De novo, ó, carga hipótese vista. Agora o fechamento, ó. E assim sucessivamente você consegue visualizar as cargas inseridas. Tá? Lembrando que quando você trabalha com a opção de carga no pano, você pode lançar mais de uma carga ao mesmo tempo. Tá? Enquanto ó, a carga superficial não. Só para você visualizar, ó, rapidinho, ó, o lançamento de uma carga superficial é muito parecida, ó. Carga, introduzir carga superficial. É a mesma janela, ó. Você começa a trabalhar, ó, com o mesmo recurso. Só que aí ele vai fechar e vai abrir a carga superficial. Ah, eu quero de vento. E põe o valor. Ó, vamos pôr aqui, ó, menos 0.016. Aceito. Só pude lançar uma. E aí, ó, deseja criar o pano? Sim. Pronto, ó. Então você tem a opção de lançar, mas é apenas uma carga, tá? Deixa eu visualizar ela, ó. Carga, hipótese vista, vento 2, ó. Tá vendo? Então você utiliza essas cargas, você utiliza esses recursos. Pode ser o pano, ou pode ser a carga superficial para lançar cargas por área. Olha aqui, ó. Pode ser também na cobertura, ó. Ah, o fechamento da cobertura e a sucção de vento, ó. Tá vendo, ó? Pode lançar também as cargas e você visualiza os valores, ó. Tá vendo? Como essa estrutura aqui já está carregada, deixa eu só mudar a cor de novo aqui, que essa cor preta não está me ajudando muito, ó. Como a gente vai ter que calcular a estrutura, eu vou só gerar a ligação. No nosso caso, ele vai gerar só a placa de base, mas é mó moleza. Quer ver, ó? Se você tiver o módulo de placa de base, entra em ligações,
gerar, tá? Ele vai perguntar, deseja agrupar as ligações? A gente vai colocar sim, e ele vai gerar as ligações de placa de base, tá vendo? Ó? A placa de base, antes de calcular, eu aconselho que você faça uma configuração igual a minha aqui. Por quê? Porque a placa de base ela tem um padrão. Olha aqui, ó. Ela vai calcular e vai usar um padrão. Só que eu quero usar o padrão de prolongador reto. Eu quero usar chapa e porca, tá? Ó. Vou clicar aqui em obra, dados gerais e vou fazer uma configuração da placa de base. A configuração da placa de base são duas, ó, bem rápida. Entrando aqui em ligações, eu vou em materiais. Então, eu preciso primeiramente, ó, ir em materiais. E vou aqui, ó, aço de parafusos. E coloco um aço corrugado, o CA50. Tá bom? Porque se você deixar um aço liso, ele vai gerar todos os prolongamentos em curva. Então, primeira coisa que você faz. Aí você fez isso, você vai logo abaixo em opções, placa de ancoragem e habilita chapa e porca simples. Pronto, ó. Salva e aceita, tá bom? Vocês vão verificar que ele gerou, além da placa de base, outras ligaçõezinhas, né? Ó, que é a ligação do tirante. Se você não tem ligações, tem que apagar a do tirante, ó. Vem aqui, ó, ligações, apagar. E apaga essas pequenininhas aqui, ó, que ele gerou, só deixa a placa de base. Ah, eu não tenho a placa de base, apaga todas, né, ó, porque senão ele não vai deixar você calcular, ó, ligações, apagar, tem que apagar todas, ó, tá? Mas se você tem placa de base, só apaga as pequenininhas, né? Ó, de novo, ligações, gerar. Deseja agrupar? Sim. Aceito. Se você não tem o módulo de ligações, nenhum deles, apaga as ligaçõezinhas dos tirantes, tá bom? Para não dar erro, só deixa a placa de base. Qual o aço de ligações? Não é o aço da ligação, né? É o aço do chumbador. O aço do chumbador é o CA50, que é um aço corrugado. E aí eu vou deixar calculando, a gente vai tomar café, e assim que a gente fizer o café, a gente volta para visualizar os resultados, tá bom? O software ele tem as opções de cálculo no menu Cálculo, Calcular. Ele tem as opções de dimensionamento. O que é dimensionamento? Ele vai selecionar o perfil para você usar. E ele também tem o cálculo das ligações. Quem não tem ligação, desabilita dimensionamento de ligação. Tá? Senão, ou melhor é apagar a ligação. Tá bom? Eu vou, ó, não dimensionar, que é só fazer análise, porque é mais rápida. Vou mandar verificar a barra. Não preciso dessa opção, porque eu já gerei a ligação. E vou gerar minhas ligações como
soldadas. Como só tem placa de base, tanto faz, tá bom? E vou deixar ele calcular aqui, né? Senão a gente não visualiza resultado hoje, tá? Problema no hard lock. O que pode ser? Não digitou a senha. Se você está com problema no hard lock, é um probleminha de instalação, ou não digitou a senha, ou que senha? Então ferrou, esse é o problema, tá? A instalação do software ela tem duas opções, a senha e tem também a instalação do software. Você deve ter esquecido de, ou você não visualizou que tem que instalar a senha, tá bom? Esse problema aí você também encontra no portal do usuário. Eu só vou deixar calculando aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí que eu já vou respondendo, tá bom? Ó, vou deixar calculando aqui.